O futurismo foi um movimento artístico que surgiu em Milão, na Itália, em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista feito pelo poeta italiano chamado Filippo Tommaso Marinetti. Esse artigo foi publicado no jornal francês Le Figaro, onde nele havia ideologias que o futurismo buscava. Um deles era buscar o rompimento com o passado, com os séculos anteriores, já que foi um período em que houve grandes conflitos, entre eles a Primeira Guerra Mundial em 1914, que marcou a história. E também valorizava a tecnologia, onde a Europa estava sentindo grandes transformações com a Revolução Industrial. Então, a tecnologia foi um dos elementos principais em que o futurismo se originou. E a partir disso, ele visava a velocidade e o dinamismo. O futurismo foi influenciado por toda a Europa e foi um dos primeiros e dos mais importantes da arte moderna, não centrada em Paris, sendo um dos motivos da França não levar este movimento a sério. E após a Primeira Guerra Mundial, o movimento entra em decadência, mas ele perdura até a década de 1930 na Itália. Eu vou falar da Semana de Arte Moderna, que foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal em São Paulo durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Os artistas envolvidos eles propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. O evento ele chocou grande parte da população e trouxe à tona uma visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um movimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. O Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. As características da Semana de Arte foi a ausência do formalismo, a ruptura com o academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, que é uma estética literária do século XIX, contemporânea do realismo e do naturalismo, que tem uma linguagem mais rebuscada. Tem influência das vanguardas artísticas europeias, que justamente o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Tem a valorização da identidade e cultura brasileira, tem a fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar, e temáticas nacionalistas e cotidianas. A ideologia futurista. Os avanços tecnológicos da época, algo muito valorizado pelos artistas futuristas, fizeram com que o dinamismo e a velocidade se tornassem uma filosofia de vida. Filippo Marinetti foi o poeta e escritor italiano que iniciou o futurismo com sua obra, O Manifesto Futurista. Tendo uma influência direta de seu pai, um comerciante rico, muito entusiasmado com os avanços tecnológicos, que propôs demolir os museus com a ideia de apagar o passado e olhar para o futuro. Para ele, assim como para Filippo, a guerra era uma forma de higienizar o mundo. Como o próprio manifesto cita, nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a beleza oportunista e utilitária.
com os ideais repletos de violência e preconceito, encontraram suporte no fascismo, que proporcionou ao movimento uma espécie de propaganda política. Conforme o movimento se tornava influente, ele se expandia para as outras áreas, como escultura, música, cinema e literatura. Os futuristas exaltavam a velocidade, dinamismo, ação e violência, e a soberania dos homens, como se todas as conquistas feitas até então fossem apenas deles. Tendo os diversos membros do grupo aderido ao Partido Fascista, ele se enfraqueceu após a Primeira Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra, ele chega ao fim, mas não sem antes influenciar os movimentos como surrealismo e dadaísmo. Já que o futurismo foi influenciado pelo cubismo e abstracionismo, na pintura ele tem como principais características o uso da dinâmica, com a presença de cores vivas, uso do contraste e sobreposição de imagens. Os artistas representavam ideias de movimento e velocidade, com a repetição de traços, e isso trazia deformidade à figura. Em suas obras, eles também vangloriavam as máquinas, dando um aspecto mecânico, ou seja, valorizavam o desenvolvimento industrial e tecnológico. Na arquitetura, as obras são voltadas para o mundo urbano e industrial. Sendo assim, não construíam casas, mas sim edifícios urbanos. Faziam uso de tecnologias construtivas e novos materiais, como vidro, ferro e concreto armado. Também tinha os volumes arrojados, imaginativos e dinâmicos, com o uso de linhas inclinadas, trazendo a ideia de movimento. Essa arquitetura tem um aspecto funcional e racional, ou seja, nada muito decorativo. Principais artistas e suas obras. Giacomo Balla pintou Velocidade do Automóvel, Óleo sobre Tela. Essa obra pertence à vanguarda futurista, pois ela representa a velocidade. Também tem a saudação à modernidade em meio ao automóvel, que é algo muito representado entre os futuristas. A imagem também é como se fosse várias fotografias em seguida, que foi um meio dos artistas futuristas para representar a velocidade. A obra é feita por formas geométricas, que é muito comum dentre os artistas futuristas, e a forma do objeto representado é deformado, algo também muito comum. Carga dos Lanceiros, de Umberto Boccioni. Essa obra está dentre os aspectos do futurismo, pois usa a sensação de velocidade abstrata, já que na obra tudo parece estar se movendo de um jeito meio indefinido. O uso de formas geométricas, a dinamicidade da obra demonstra que ela faz parte também do movimento. Além de tudo isso, a obra apresenta o terror da guerra e da violência, como observamos nos homens a cavalo e os traços fortes e marcantes, algo muito recorrente nas obras futuristas. Luigi Russolo, O Dinamismo do Automóvel. Essa obra tem a clássica referência da máquina. Nessa obra, assim como muitas outras, ela não é uma representação da realidade, e sim é uma representação da sensação do dinamismo do automóvel. Por último, temos Enrico Prampolini, que fez a representação do quadro Retrato de Marinette.